capítulo de número 37. Livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 37. Quem achou diz amém. Estou escutando barulhinho de folha da TV. Livro de Ezequiel, depois de Jeremias, capítulo de número 37, vamos ler alguns versículos. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse: filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Então me disse: profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. E assim diz o Senhor Jeová a esses ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e vivereis, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, e enquanto eu profetizava, eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao espírito: assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Amém? Amém. Aleluia. Fecha os teus olhos por um minuto. Senhor Deus e Pai, que nessa noite, Senhor, o Teu Espírito Santo venha abrir os nossos ouvidos espirituais, que o nosso coração e a nossa mente estejam abertos à Tua Palavra, que Tu venha nos confortar, que Tu venha nos exortar, que Tu venha nos corrigir, nos direcionar, mas acima de tudo, que Tu venha nos fazer ser servos mais obedientes a Ti. Porque se nós estamos aqui hoje, Senhor, é porque até aqui Tu tens cuidado de nós. Amém. Amém. Glórias a Deus. Amados, capítulo 37 do livro de Ezequiel vai nos trazer a narrativa de uma visão que o profeta Ezequiel teve. Uma visão que, como ele registra, Deus o tomou pela mão e levou ao local porque ele precisava mostrar algo ao profeta de uma situação que vinha acontecendo com o povo de Israel. Nessa mesma época, Israel havia sido levado cativo à Babilônia e havia
estava sofrendo, estava passando por alguns momentos difíceis, mas ao longo da Bíblia nós vamos ver que o povo de Israel, a gente pode dizer assim, era um pouco ruim de memória, para a gente não dizer que eles eram omissos à palavra do Senhor. Porque o Senhor os prosperava, o Senhor os levantava, e quando isso acontecia, eles esqueciam do Senhor, eles esqueciam de Deus, eles começavam a andar para trás novamente, eles esqueciam de adorar o Senhor, criavam novos deuses, criavam ídolos para que eles adorassem, faziam tudo ao contrário do que a palavra nos ensinava. E vinha algo sobre o povo de Israel que os fazia perecer. E eles passavam por um tempo de provação, e o Senhor, quando eles se voltavam para o Senhor novamente, o Senhor tinha compaixão daquele povo, porque era o povo escolhido dele, e fazia com que aquele povo prosperasse novamente. E isso aconteceu por algumas vezes, e nós podemos ver isso ao longo da Bíblia. E esse era mais um momento em que o povo de Israel estava passando devido à sua desobediência, devido ao período que eles estavam passando, pela sua desobediência. Eu não vou dizer aqui que Deus os castigou, mas Deus permitiu que algo acontecesse sobre aquele povo, para que eles pudessem abrir os olhos novamente e voltar o coração deles para Deus. E isso não é exclusivo do povo de Israel, isso continua até hoje, porque toda vez que nós tiramos o nosso foco de Deus, todas as vezes que nós afastamos o nosso coração de Deus, todas as vezes que nós nos esfriamos espiritualmente, muitas vezes não por maldade nossa, não por opção nossa, mas sim pelas consequências da nossa vida, do nosso dia a dia, nós vamos ver que lá na frente as consequências vão vir sobre a nossa vida. Não que Deus vá nos castigar, mas nós vamos sentir na pele, porque nós vamos esfriando espiritualmente, nós vamos morrendo aos poucos, nós vamos secando, nós vamos perdendo a nossa vida, e nós podemos nos comparar a esse vale de ossos secos que Deus mostra para Ezequiel. Porque lá na frente nós vamos ver que Deus, o próprio Deus, vai falar para Ezequiel que aquela visão que ele dá para Ezequiel era justamente as condições em que o povo de Israel vivia naquela época. Então a palavra, a visão que Deus dá para Ezequiel é de um povo morto, é de um vale de ossos secos, um lugar onde não havia mais vida, um lugar onde não havia mais ânimo, um lugar onde não havia mais inspiração, não havia mais vontade de viver, não havia mais esperança. E Deus compara o povo de Israel com o vale de ossos secos, com um lugar que simboliza morte. E muitos de nós, eu digo que talvez dificilmente algum de nós não passou por uma situação de nos sentirmos dessa forma, mortos espiritualmente, sem ânimo, sem vontade de continuar, sem vontade de viver. E essas eram as condições do povo de Israel naquela época. Só que o que eu vejo aqui é que de um povo próspero, que era o povo de Israel, hoje eles viviam num período de escravidão. Então eles passaram de uma vida na presença de Deus a serem escravos, eles estavam mortos espiritualmente. Só que o que Deus me mostrou nessa mensagem, que para o povo de Israel parecia o fim, mas para Deus era o início de algo melhor na vida daquele povo. Então eu não vejo essa visão
que Deus mostra ao profeta Ezequiel como uma visão de morte, e sim de ressurreição. Não de fim, mas sim de começo. Começo de uma nova vida, começo de uma nova etapa, começo de uma nova esperança, começo de uma vida novamente na presença de Deus. É isso que o profeta Ezequiel nos mostra aqui nesse texto. A esperança dos israelitas havia secado, mas Deus mostrou que havia esperança, que havia como mudar aquela situação, que tinha como tirar eles daquele cativeiro e levar eles de volta para a terra deles, tirar eles daquela situação de sequidão, de mornidão, de morte espiritual, e levar a um patamar de intimidade com Ele, como eles haviam anteriormente. Porque Deus é o Deus da vida, não o Deus da morte. Aleluia. E todas as vezes que a morte cruzou com Jesus, cruzou com Deus, ela perdeu. Aleluia. O nosso Deus é soberano. E sabe o que eu quero te dizer essa noite? Que mesmo que você entrou nessa igreja aqui, nessa porta hoje, se sentindo como os israelitas estavam se sentindo naquela época, morto, cansado, desanimado, sem vontade, sem ânimo, aleluia, Deus quer te dar vida novamente. Glória a Deus. Deus quer ressuscitar os seus sonhos. Amém. Deus quer restituir aquilo que foi tirado de ti. Aleluia. Como eu falei, essa leitura não é para levar vocês a crer numa ressurreição literal, porque a visão que Ezequiel teve foi daqueles ossos tomando vida novamente, os ossos se juntando, a carne se formando, a pele cobrindo a carne novamente. Só que não é isso que o texto traz para nós. Não é uma ressurreição literal, não é uma caveira que está lá jogada voltar a ter vida, mas sim da nossa vida espiritual voltar ao centro da vontade de Deus. É de fazer aquele que perdeu a esperança voltar a ter esperança no Deus que nós servimos. E a gente vai entender isso se a gente vê o contexto em que o próprio profeta Ezequiel estava inserido nesse momento. Ezequiel, ele era o sacerdote do templo, ele era o escolhido por Deus, e ele foi cativo, ele foi preso, ele foi levado para a Babilônia junto com as outras pessoas para ser escravo. E lá ele passou por algumas provações também. Uma delas foi a de perder a esposa dele, que ele amava, e ser proibido pelo próprio Deus de fazer o sepultamento da sua esposa, de prestar os sentimentos dele para a esposa. Deus simplesmente deu ordem para ele, assim: olha, deixa lá, morreu, segue o teu caminho, faz a minha vontade. Então Ezequiel também estava passando por um momento difícil na Babilônia, no momento da deportação. Só que ele não deixou de fazer aquilo que Deus ordenou para ele. Aleluia. Independente do lugar onde ele estava. E eu entendo aqui que, indiferente da nossa situação, indiferente da onde nós estejamos inseridos, Deus pode fazer através da nossa vida coisas muito maiores do que nós pensamos. Aleluia. Deus pode nos usar da forma que Ele quiser, porque Ele pode todas as coisas. Aleluia. E se nós crermos, se nós formos obedientes como o profeta Ezequiel foi, as promessas de Deus vão se cumprir na nossa vida. Independente do tempo que vai levar, porque o tempo é dele, não é nosso. O importante é que nós sejamos obedientes e nós possamos manter a nossa confiança, a nossa esperança em Deus. Aleluia.
E era essa visão que Ezequiel tinha daquele povo naquele momento de morte, de desespero, de sentimento de derrota. Quantos dias nós acordamos assim? O Cristiano falou alguma coisa que antes, ontem e hoje a gente ficou bastante abalado com a morte do filho do nosso amigo que trabalha conosco. Um rapaz de 19 anos, com uma filha de 4 meses. Teve uma parada cardíaca, simplesmente deu um grito, estava dormindo de madrugada, deu um grito, morreu. O pai dele me ligou às 6 horas da manhã, desesperado. Pastor, pelo amor de Deus, me ajuda, meu filho morreu. Aí você acordar com uma notícia dessa, já é um choque. E aí a gente deu um acompanhamento para ele hoje, fui lá no velório. Hoje à tarde nós estávamos na casa dele de novo. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu e a pastora fomos no velório de manhã. E em determinado momento eu ouvi algo lá dentro que eu não pude me conter, eu chorei. Não somente pela situação em que a família estava vivendo naquele momento. Não simplesmente por ver um jovem de 19 anos num caixão ali morto e saber que provavelmente ele partiu sem salvação porque ele não seguia Cristo, ele não conhecia Jesus, mas sim pelo que nós ouvimos de outras pessoas lá dentro. Teve uma senhora que em determinado momento assumiu lá a palavra e começou a falar algumas coisas e dizer que naquele momento eles iam rezar 3 Ave Marias, porque Maria estava esperando ele na porta do céu, e que se nós só podemos chegar ao céu através de Maria. E naquele momento meu coração doeu. Foi como se tivesse uma flecha no meu peito, porque eu vi quanta gente ainda está cega. Quantas pessoas ainda não foram alcançadas pela luz do Evangelho de Cristo? Na hora a vontade que a gente tem, ainda bem que Deus nos dá graça, mas a vontade é de bater no ombro dela e dizer assim: ô tia, onde é que está escrito isso aí na Bíblia? Onde é que fica a passagem que Jesus Cristo diz que ninguém vai ao Pai senão por Ele? E para completar, ele dizer para ela, essa tua Maria deve estar surda, porque para ter que repetir 3 vezes para ela ouvir, não desrespeitando Maria, porque nós sabemos que ela foi uma mulher santa, foi escolhida por Deus, mas sim da tristeza que eu senti no meu coração de ver tantas pessoas com os olhos fechados ainda, e ver aquele jovem partir sem Jesus. E naquele momento, ao redor de mim, eu vi muitas pessoas andando, se movendo, mas eu vi muitas pessoas mortas. Muitas pessoas secas. Muitas pessoas sem vida. Aleluia. E aí eu comecei a meditar nessa palavra ainda mais. E eu saí de lá chorando e dizendo: Senhor, tem misericórdia. Nos dá força, nos capacita. Aleluia. Aleluia. Então, amados, voltando para o texto, é nessa situação que Deus fala com o profeta de uma forma até mesmo estranha, e diz para o profeta: profetiza a esses ossos, fala a esses ossos, em algumas traduções. Ou seja, profetiza a esses que estão mortos, profetiza a esses que perderam a esperança, Deus. Profetizam para esses que não têm mais ânimo, profetizam para esses que não vê mais uma saída da situação em que eles se encontram. Aleluia. Aleluia. Deus. Aleluia.
Profetiza a esses que já perderam a vontade de viver. Profetiza a esses que precisam voltar à vida, que precisam ouvir algo da minha parte. Aleluia. A imagem dos ossos secos era literal, mas o povo de Israel estava morto. A visão dos ossos secos hoje aqui é literal, mas existem pessoas aqui como esses ossos secos, que precisam ressuscitar, que precisam ouvir a voz do Senhor, que precisam ouvir o Senhor dizendo assim: ei, filho do homem, profetiza a esses ossos. Profetiza a essas pessoas que elas vão voltar à vida. Aleluia. O povo de Israel já tinha perdido até o temor, o medo. E nós podemos dizer que enquanto há temor, há possibilidade de vida. Enquanto há temor, há possibilidade de reverter a situação. Só que quando nós perdemos até mesmo o temor ao Senhor, a nossa reverência a Ele, aí as coisas começam a tomar um rumo que muitas vezes pode ser um caminho sem volta. Aquele povo dizia e achava que estava tudo acabado. Falavam em derrota, não viam mais cor, não viam mais interesse na vida. Estavam envoltos por uma nuvem cinzenta, nós podemos dizer assim. Assim como nós, muitas vezes, nós acordamos de manhã, parece que tem uma nuvem cinza nos rodeando. Parece que o mundo conspira contra nós. Só que é nesse momento que nós temos que ter a certeza de que existe esperança, porque nós servimos a um Deus que é verdadeiro. Aleluia. E aí o Senhor pergunta ao profeta: filho do homem, poderão esses ossos voltar à vida? E aí ele vai responder para o Senhor: só tu sabes, Senhor. Aleluia. Deus sabe como é que está a tua condição hoje. Deus sabe como é que está o teu coração. Deus sabe como é que está o mais profundo do teu íntimo nessa noite. Você pode estar seco, sem vida, sem vontade de viver, sem ânimo para continuar. E o Senhor pergunta nessa noite: poderão viver esses ossos? Essa pergunta está sendo feita para você essa noite. Poderão reviver esses ossos? Aleluia. E a nossa resposta para ele tem que ser a mesma que Ezequiel deu: Senhor, só tu sabes. É Deus. Aleluia. Só tu és o dono da vida. Aleluia. Nós vivemos nessa passagem mais uma vez Deus fazendo a sua obra criadora da mesma forma que Ele fez lá em Gênesis. Porque para Deus a vida é movimento, a vida é ação. Ele cria, Ele restaura, Ele reforma, Ele cria de novo. Porque a vida é movimento. E se nós não estivermos em movimento, aí nós morremos literalmente. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Jesus Cristo vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Santo Jesus. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Aleluia. E aqui também Jesus Cristo não está falando da morte literal. Ele está falando de morte espiritual. Quando ele diz assim, ó: quem crê em mim, mesmo que esteja morto, viverá. Ou seja,
Aquele que crê em mim, mesmo que esteja passando pelo pior momento da sua vida, terá vitória. Aleluia. Porque viver em Cristo é vitória. Porque viver em Cristo é ter um sentido de vida novamente. E aqui Cristo nos deixa uma esperança de vida. Aleluia. Jesus Cristo aqui está falando de mortos espirituais. Aleluia. E eu vejo, estudando esse texto, que essa profecia que Deus dá, essa visão que Deus dá a Ezequiel, ela se divide em duas etapas. A primeira delas, a profecia é dirigida aos ossos secos. Deus ordena a Ezequiel que profetize, que fale sobre os ossos. Ei, ossos, ouçam. Aleluia. Vemos o que aqui? Uma convocação para a vida. Uma convocação daquele que estava morto para voltar à vida. Nós vemos aqui um grito de ânimo. Só que nós precisamos estar com nossos ouvidos abertos para ouvir esse grito, para ouvir essa ordem do Senhor, para ouvir Ele dizer: ei, ossos secos, ouçam, voltem à vida, voltem a ter vida. Só que muitas vezes nós estamos tão afogados nas nossas tristezas, tão desanimados, nos sentindo tão derrotados, que nós fechamos os olhos para a palavra do Senhor. Aleluia. Aí nós nos tornamos ossos secos mesmo. E quando nós não damos ouvidos à palavra do Senhor, aí nós vivemos de uma forma distorcida, de uma forma errada, porque o que nos dá a direção é isso aqui. O que nos orienta é a Bíblia, o que nos orienta é a palavra de Deus. Nós perdemos a vida quando nós não nos alegramos mais em ver o tamanho da bondade de Deus na nossa vida. Nós começamos a morrer quando nós não nos damos conta do amor, do tamanho do amor de Deus para com nós. Aleluia. Oh, Jesus Cristo. O chamado que Ezequiel faz para que aqueles ossos se tornem um corpo novamente, que a carne volte a compor os ossos, que tenha vida novamente. Aleluia. Porque o corpo para Deus é sinal de dignidade e da bondade divina. Deus dá tanto valor para isso, que Deus é espírito, mas Ele habitou no corpo, veio à terra para falar de amor, para falar de ressurreição, para falar de perdão, para falar da sua bondade. Glória a Deus. Para falar que há esperança. Aleluia. Aleluia. Para falar que mesmo que exista morte, Ele é vida. E onde Ele chega, a morte tem que poder retirar. Glória a Deus. E o Senhor diz: profetiza. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Eis que vivereis, farei crescer carne em vós. Não serão apenas ossos, mas serão corpos novamente. Vão deixar de ser fantasma. Vão deixar de ser um objeto inanimado. Vão voltar a ter vida. Vão voltar a sentir a graça de Deus. Vão voltar a sentir a bondade de Deus. Não vão ser mais fantasmas, vão ser pessoas. Vão ser almas, vão ser vidas. Alcançadas pelo amor de Deus. Aleluia. Aleluia. E o primeiro sinal da profecia, o profeta ouve um ruído,
houve um barulho dos ossos se juntando. Ele vê um corpo em movimento, ele vê criar carne, ele vê criar músculos, ele vê criar pele, ele vê movimento. E nós precisamos estar sempre em movimento. Aleluia. Esse movimento para a vida. Israel, que estava cativa, que estava presa, que estava morta, ia voltar a ter vida, ia voltar a viver, ia voltar a sentir aquilo que eles já haviam sentido na presença de Deus. Então não importa a tua condição, não importa se você diz assim, mas lá atrás eu tinha mais comunhão com Deus, lá atrás eu sentia mais isso, lá atrás eu fazia isso. Ei, para de viver no passado, viva nas suas experiências hoje. Aleluia. Busque as suas experiências hoje. Você não está mais morto. Amém. O Espírito de Deus profetiza sobre essa igreja essa noite. Ossos secos voltem a ter vida. Aleluia. 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 Nós precisamos ouvir o chamado de Deus por isso. Amém. Amém. Aleluia, Jesus. A segunda etapa dessa profecia, a palavra é dirigida ao Espírito. Porque o texto vai nos dizer que os ossos se juntaram, que os músculos se formaram, que a carne cobriu os ossos, que a pele se estendeu sobre aquele corpo. Os ossos agora não eram mais ossos, eram um corpo, porém não existia vida. Lá em Gênesis, capítulo 2 e versículo 7, se eu não me engano, a Bíblia vai dizer: e soprou em suas narinas o sopro de vida. Aleluia. E em Ezequiel, nós vamos ver que o Senhor vai dizer ao profeta, para que ele invocasse o Espírito, para que ele falasse ao Espírito que viesse dos quatro cantos e que soprasse sobre aqueles corpos, para que eles tivessem vida. Então eu pude entender aqui que o mesmo Espírito lá de Gênesis, que o mesmo sopro de vida, que o mesmo Espírito de vida, era o mesmo Espírito de vida de Ezequiel 37, que em hebraico quer dizer Ruá, o Espírito vivificador. A gente pode ver esse vento nada mais como nada menos do que a graça de Deus, a presença de Deus, o sopro de vida de Deus. É o que nos dá vida, é o que nos dá inspiração, é o que nos dá coragem para continuar, é o que nos faz nos mover todos os dias, é o que nos faz lutar, é o que não nos deixa cair. Aleluia. É o que nos faz ser um ser pensante, um ser vivente, é o que nos faz a nossa alma transbordar de sentimentos. Aleluia. E quando esse sopro de vida entra em nós, é impossível que a gente fique parado. É impossível que a gente não sinta. É impossível que a nossa situação não mude. É impossível que o nosso coração não se alegre. Porque quando o Espírito de vida sopra sobre nós, com ele vem a esperança. A esperança de vida, a esperança de algo melhor, a esperança de dias melhores na presença do Senhor. Aleluia. Aleluia. É mais ou menos o que Jesus disse para Nicodemos: o Espírito do vento sopra aonde ele quer e sobre
quem Ele quer. E é por isso que é necessário nascer de novo. Vocês estão entendendo o paralelo? Glória a Deus. O povo de Israel precisava nascer de novo. O povo de Israel precisava ressuscitar. Não fisicamente, mas espiritualmente. Da mesma forma que Jesus fala para Nicodemos, quando ele pergunta: Senhor, o que eu preciso fazer para ser salvo? E Jesus diz para ele: tu precisa nascer de novo. Aleluia. E é a mesma coisa que o Senhor fala aqui nesse texto. O povo de Israel precisava nascer novamente. Aleluia. A partir da inspiração, o Espírito Santo volta a ter vida em nós novamente. Não são só mais ossos secos. E quando o profeta olha, ele não vê mais um vale de ossos secos. Ele vê um exército. Ele vê agora não somente corpos sem vida, mas ele vê corpos animados, corpos com vidas, corpos dispostos a caminhar mais um tanto. Pessoas dispostas a resgatar aquilo que foi perdido. Pessoas dispostas a receber na sua vida aquilo que foi tirado. Deus promete restituição daquilo que foi tirado. E não importa o que você perdeu, qual foi o sonho que você deixou para trás, não importa o que foi tirado de ti, o Senhor está aqui para dizer nessa noite: ossos secos, voltem à vida. Corações quebrantados, voltem a ter alegria. Corações desanimados, voltem a ter ânimo. Ei, corações desencorajados, voltem a ter coragem, voltem a ter ânimo. Porque eu, Senhor Deus de Israel, estou no negócio. Era mais ou menos isso que ele disse. Aleluia. Oh, Jesus Cristo. Nós não somos feitos apenas de carne, de osso, de sangue. Nós somos feitos dos nossos desejos, das nossas nostalgias, de amor, do sopro de vida que vem de Deus. Aleluia. João 3,6 vai dizer assim, ó: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Por isso é necessário nascer de novo. Aleluia. De um vale de ossos secos pode ressurgir vida. E quando a morte dá lugar à vida, nós sabemos quem é o Deus que nós adoramos e que nós amamos e que nós servimos. Aleluia. Vamos nos colocar de pé.